A Monster Who Levels Up capítulo 78. A frieza invasora e as gotas de água caindo em seu corpo acordaram Qin e o Rin. Estava escuro em todos os lugares. O vapor de respiração que escapava de seus lábios era branco. Estava muito frio aqui dentro. Então, ela tentou envolver seu corpo com a barreira de mana. No entanto, mana em seu corpo não respondeu. Graças à perplexidade e à subsequente percepção da gravidade dessa situação, ela acordou do estado atordoado rapidamente. Ao mesmo tempo que ela ouviu um rosnado baixo do nada. Surpresa! Ela rapidamente virou a cabeça e viu o Orc-herói. E seu coração quase saltou de sua boca. Ele estava tão perto que, se ela estendesse a mão, sua mão o tocaria. Ela suprimiu à força seu coração batendo descontroladamente e tentou se levantar. Parecia que ela devia ter batido em algo enquanto caía. Enquanto suas articulações do joelho doíam. Mas descobrir onde ela estava tinha maior prioridade do que se preocupar com tanta dor por enquanto. Então, ela olhou em volta para uma caverna em que ela caiu depois que o chão cedeu. Este lugar com certeza parecia feito pelo homem. E por alguma estranha razão, ela não conseguia controlar sua mana. Isso é por causa de uma barreira de isolamento. Com um rosto sério e morto. E o Rin tocou a parede escura da caverna. E quando sua pele entrou em contato com a parede, uma sensação estranhamente fria se infiltrou por todo o seu corpo. Ela não pôde deixar de desmoronar de volta enquanto seu corpo tremia da frieza invasora. E vendo-a assim, Qin Saidin soltou um suspiro silencioso. Que diabos era essa situação incômoda? Quando ele estava ficando sonolento por usar tanto de sua própria mana. Mas cara, onde está este lugar? Afinal, somente depois que ele ativou os olhos do lobo ele pôde verificar melhor o interior da caverna. Mas ainda assim, o fim não pôde ser visto. Não havia sequer um único feixe de luz nesta escuridão perfeita. Sentindo-se frustrado e irritado, ele começou a pressionar a testa. É uma magia de barreira de isolamento, disse Qin e o Rin. Uma vez que há uma alta probabilidade de que o simples colapso do solo não prejudique os cavaleiros que podem usar as barreiras de mana. Parece que houve um encantamento de isolamento especializado colocado aqui de antemão. Mas um Lich não pode estabelecer um feitiço mágico de várias camadas. Ela virou a cabeça para olhar para o Orc. Ela não tinha certeza se ele poderia entender suas palavras ou não. Mas ver que ele estava olhando silenciosamente para ela fez pensar que talvez ele pudesse. Isso porque um Lich não tem qualquer forma de raciocínio e, portanto, só usa feitiços destrutivos. É por isso que este foi o trabalho manual dos seres humanos. Com certeza. O Orc sem palavras acenou com a cabeça. Cara, isso é tão frustrante. A boca de Qin Saidin. O Orc estava coçando loucamente agora. A proficiência para a reconstrução das cordas vocais havia aumentado tão bem que agora já estava em B. O que significa que não era um problema falar nesta forma Orc. No entanto, para um Orc falar como um humano era apenas um pouco errado. Não foi? Claro. Qin e o Rin conheceu um duende falante no passado. Mas ainda assim, nesse caso, devemos começar andando agora.
Apenas metade da certeza de que os orcs entenderiam a fala humana. Qin Yuhin gesticulou com a mão. Então, o orc realmente assumiu a liderança e começou a caminhar mais fundo na caverna. Ela ficou lá com a boca solta enquanto olhava para as costas do orc atordoada. Antes de acordar do estupor para segui-lo apressadamente. Não importa quanto tempo eles andaram. A saída não pôde ser encontrada. E o rosto de Qin Yuhin ficou cada vez mais pálido também. A partir do caso de hipotermia grave. Ao vê-la tremer como uma folha ao lado dele. Saidin brevemente caiu em um dilema. Atualmente, ele tinha uma armadura do tipo casaco dentro de seu corpo através da espiritualização. Se ele trouxesse isso para fora e entregasse a ela, ela não tremeria assim. Ele podia ouvir suas respirações congelantes. De certa forma, isso era esperado. A frieza nesta caverna era dura o suficiente para fazê-lo. Um orc. Sentir a frieza mortal também. E dentro dessa frieza amarga, ela não podia usar a armadura feita de mana. A habilidade mais importante de um cavaleiro. A barreira de mana. Eut. Tac. Os passos de Qin Yuhin pararam depois que seus pés bateram em uma pedra no chão. Ela tentou desesperadamente segurar sua consciência enfraquecida. Mas não tinha mais forças para suportar essa frieza amarga mais. E assim, seus olhos lentamente começaram a se fechar. Como ele não pôde evitar. O orc tirou uma das armaduras de dentro de seu corpo. Uma armadura de estilo casaco preto que se aproximava facilmente do posto de produtos de marca, embora ele não tenha adicionado um atributo como controlar a temperatura do corpo nela. Já que ele usou as pedras carmesim como ingredientes básicos. Deve estar tudo bem. Já que essas pedras poderiam naturalmente criar calor. Usando essa pequena janela de oportunidade quando os olhos de Yuhin estavam fechados, ele instantaneamente mudou a aparência do casaco em um cobertor através da espiritualização. E ele a envolveu com isso enquanto ela cambaleava desconfortavelmente em seus pés. Prestes a cair. Quase imediatamente, o calor das pedras carmesim permeou todo o corpo de Yuhin. E graças a experimentar esse calor dentro da frieza amarga, suas pernas perderam força momentaneamente e ela acabou caindo de qualquer maneira. Q1. O orc olhou para ela com olhos ligeiramente incrédulos. Antes de segurar seus ombros delgados para puxá-la até os pés. Depois de se levantar em pé, ela olhou para o cobertor quente que a cobria. Ela não tinha ideia de onde essa coisa veio. Mas isso estava perfeitamente bem. Já que a frieza derretia como neve. Isso. Obrigado. Ela começou a mostrar sua gratidão enquanto ainda estava sendo apoiada pelos braços do orc. Mas, estranhamente, ambas as bochechas foram tingidas de carmesim profundo por algum motivo. Por causa do súbito colapso do solo. A linha defensiva recebeu um dano semelhante à aniquilação total. Várias dúzias de cavaleiros desapareceram e entre eles estava um cavaleiro de nível superior que compunha uma parte considerável da força de combate. Qin Yuhin. O que aconteceu aqui? Um cavaleiro de alto nível afiliado à Ordem dos Corvos. Parkion apontou para uma certa parte do chão, que havia afundado no fundo distante. Depois de fazer com que a terra entrasse em colapso com magia,
Parece que através de círculos mágicos preparados, magias de barreira de invocação e isolamento foram ativadas. É por isso que não podemos convocá-los de volta. Não há nada que possamos fazer a não ser esperar até que eles encontrem uma maneira de reverter a convocação de dentro da barreira. Kim Uncel, o mestre da Ordem do Corvo e o comandante encarregado desta linha defensiva, falou. Mesmo que sua própria filha tivesse desaparecido, ele continuou a manter uma atitude fria e composta. Então, qual deve ser o nosso próximo passo? Comandante. A senhorita Kim Yu-rin, que havia assumido o papel principal, e a maioria de seus subordinados estão desaparecidos. Então apenas evacuar assim. Ela viveu toda a sua vida em dificuldades. Ela voltará viva. De alguma forma. Por enquanto, estamos recuando para a linha defensiva mais retrógrada e nos preparando para a batalha do último dia. Não podemos mais proteger essa primeira linha. Se essa linha defensiva fosse abandonada, então procurar os cavaleiros desaparecidos se tornaria muito mais difícil. Pode ter sido uma decisão racional a ser tomada, mas, ao mesmo tempo, também foi fria. Mas o cavaleiro subordinado não podia dizer mais nada. Debaixo de todo aquele solo, sob aquela barreira de isolamento, a filha de Kim Uncel estava presa lá. Em outras palavras, essa decisão foi tomada por uma pessoa que gostaria de encontrar os cavaleiros desaparecidos mais do que qualquer outra pessoa aqui. Sim. Senhor. Entendi. Asterisco. Ao mesmo tempo, um orc e uma única cavaleiro ainda estavam andando dentro desta caverna desconhecida. Há círculos mágicos gravados em toda a caverna. Sem dúvida. Eles confirmam que este lugar é criado artificialmente. E também, mesmo que nosso lado tivesse muitos magos, vendo que não há nenhuma medida tomada para nos ajudar até agora, é provável que tenhamos sido trazidos para dentro dessa barreira de isolamento por uma magia do tipo invocação. Kim Yu-rin murmurou enquanto estudava cuidadosamente o círculo mágico de cor azul na parede. O orc então veio para ficar ao lado dela e fez o mesmo. Yu-rin deu uma olhada no orc, antes de dar alguns passos para trás discretamente. Para um orc, ele com certeza se assemelha a um humano. Não é? Seu rosto ficou avermelhado novamente com esse pensamento de repente entrando em sua cabeça. A maneira como esse orc agiu ou a maneira como seu rosto foi moldado foi realmente muito estranha. Não só ele não tinha a marca registrada dos dentes salientes do orc, mas suas características faciais eram afiadas e bem definidas. Caramba! Até o rabo de cavalo dele era comprido e tão brilhante. Se a cor da pele dele não fosse azul e aquele rosto um tanto achatado fosse ligeiramente alterado, então ele seria um... Eu. Ela rapidamente balançou a cabeça. Com força. Ela não conseguia entender por que tais pensamentos continuavam surgindo em sua cabeça. Tanto que ela estava realmente começando a questionar seus próprios gostos como ser humano. Que Oreon? Foi então. O orc que estava olhando para o círculo mágico na parede de repente segurou sua massa com muita força. Mesmo antes de Yu-rin ter a chance de se surpreender com essa súbita mudança na atmosfera, ele bateu a parede com força com a massa. A poderosa onda de choque e o barulho de quebrar os ouvidos reverberaram no interior da caverna. Que o que? Kim Yu-rin cobriu os ouvidos. Mesmo assim, ela pensou que podia ouvir sinos tocando em sua cabeça.
Mas ela sabia o suficiente para não reclamar. Em vez disso, ela lentamente se aproximou do local onde o orc atingiu e começou a estudá-lo profundamente. Não há mudança. Kiln. O orc cuspiu um ronco aparentemente insatisfeito. Sorrindo fino. E o Rin acariciou levemente seu braço. Vamos começar a andar de novo. E até onde eu posso dizer, a maneira como andamos não é a mesma de antes. Então talvez possamos encontrar respostas se continuarmos a seguir em frente. Ao contrário do que ela disse há pouco, ela podia sentir algum tipo de mudança. A frieza amarga da caverna parecia ter diminuído um pouco. Espere um minuto. Há uma mudança. Senhor Orc. E o Rin acabou usando um estranho honorífico para se dirigir ao Orc. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Certo. Vamos em frente. Dois deles começaram a mover os pés com pressa. Depois, sempre que se deparavam com um círculo mágico, o orc batia nele. Normalmente, os efeitos induzidos por mana não podiam ser danificados com ataques físicos. Mas com o atributo adicionado à sua arma, agora era possível. A barreira do isolamento está se tornando cada vez mais instável. E quando ele destruiu cerca de 5 deles, Qin Yu Rin gritou com uma voz brilhante depois de sentir a vibração quase imperceptível na magia do isolamento. Então o orc soltou uma risada curta e acariciou levemente sua cabeça novamente. Ah! Haha! Ela não tinha certeza se essa coisa de acariciar a cabeça era o hábito desse orc ou não. Mas ela ainda aceitou de bom grado enquanto carregava um sorriso tímido. Curiosamente, quem ficou surpreso com sua reação foi Qin Saijin. Depois de se surpreender, ele suprimiu seu hábito instintivo e afastou a mão da cabeça dela. Depois que cada um dos círculos mágicos foi destruído, os efeitos da barreira de isolamento desapareceram um a um. E quando cerca do que eles pensavam ser 8 horas de tempo haviam passado, eles finalmente puderam encontrar seus companheiros cavaleiros desmaiados. Ah! Senhor Orc! Deitando uma cavaleira desmaiada no chão. E o Rin correu apressadamente em direção ao orc para recebê-lo. Havia mais 2 cavaleiros descansando em seus ombros. Rin e Soujion. Ufa! Que alívio! Obrigado! Senhor Orc. Ela soltou um suspiro de alívio. Eles haviam dividido seus papéis. Orc andou ao redor da caverna para encontrar os cavaleiros desmaiados e os trouxe aqui. Enquanto Yurin cuidou deles nesta área segura até que eles recuperassem sua consciência. Por favor. Com cuidado. Com cuidado. Talvez porque esses 2 estavam muito perto dela. Ela levantou um grande barulho ao receber os 2 pesos mortos e cuidadosamente os deitou no chão. Ai. Bem na deixa. O cavaleiro deitado mais próximo começou a gemer. Surpreso, Qin Yu-Rin rapidamente correu para lá. E assim como os pedaços de dominó que caíam. Assim que uma pessoa acordava, as pessoas começavam a recuperar a consciência. A partir da pessoa que descobriram primeiro. Eles inicialmente soltaram um suspiro de alívio ao ver o rosto de Yu-Rin. Mas depois de descobrir o orc, quase desmaiaram novamente, apenas para suspirar de alívio novamente depois de ouvir suas explicações sobre o que havia acontecido aqui. E assim, eles tiveram que passar por uma montanha-russa de emoções. Em outras palavras,
Ainda não está claro se podemos escapar ou não. Como ainda não podemos controlar Mana, parece que ainda precisamos destruir mais alguns primeiro. Kim Il-rin falou de uma maneira abertamente oficial com o cavaleiro subordinado. Seu comportamento anteriormente recatado ao interagir com Orc em nenhum lugar para ser visto agora. Ufa! Realmente. Estou aliviado. Quem diria que poderíamos estar seguros graças a esse Orc bastardo? O quê? A testa de Il-rin enrugou com as palavras desse subordinado. As palavras desrespeitosas, Orc bastardo, de alguma forma atacaram em seus nervos. No entanto, se ela começasse a culpar isso, então esse rumor estranho poderia se espalhar ainda mais. Qual é o problema? Senhorita. Que Orc bastardo? Cara pode entender palavras humanas. Não sabemos o que pode acontecer. Então você precisa observar o que você diz. Enquanto dava uma rápida olhada para o Orc que estava esticando seu pescoço, ela sussurrou muito baixinho. Ah! Sim. Senhora. O subordinado assentiu com a cabeça, enquanto carregava uma expressão um pouco estranha.